Eu queria dividir com vocês uma percepção que eu venho tendo sobre o mundo, sobre a cultura, sobre a internet e sobre nós mesmos. A gente está completamente envenenado por cinismo. E isso é perigoso pra caralho. Em outras palavras, a gente está vivendo uma epidemia de ironia. Para entender isso, basta olhar ao redor, não só pelo estado do mundo, mas por como a gente está reagindo ao estado do mundo. É a popularização de memes autodepreciativos, é o cataclisma climático, é o brain rot, é o ai, o mundo vai acabar mesmo? É a nossa aceleração na direção de combustíveis fósseis, é a quantidade de tragédia que te atravessa de forma não solicitada nas redes sociais, é o acúmulo grotesco de capital por bilionários, é uma desigualdade social sem precedentes. E é também a crescente falta de honestidade e ingenuidade no cinema e na indústria cultural como um todo. Tudo é espertinho, tudo é uma grande piscadinha pra audiência. O plot não pode ter furos. E uma corporação gigante consegue fazer um filme se humanizando e ser indicado ao Oscar. E é também a presença sufocante de marcas em ecossistemas digitais, com milhões de anúncios, patrocínios em absolutamente todos os lugares e perfis cronicamente online que digitam minúsculo para parecerem mais com humanos de verdade. Ou seja, a gente está testemunhando o colapso desse modelo atual de capitalismo tardio. E talvez você não consiga colocar isso exatamente nessas palavras, mas com certeza você consegue sentir. Porque tá todo mundo sentindo. Parece quase não real de tão bizarro o estado do mundo nesse momento. O zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo, o que paira no ar, a vibe de uma galera em determinado momento da história, é o de que nós estamos acelerando na direção do fim de tudo. E isso também impede a gente, impossibilita a gente de sonhar futuros possíveis. E essa sensação, essa imobilidade, essa rigidez, esse engessamento são um problemaço. São um problema quase tão grande quanto o fim do mundo, porque tornam o fim do mundo uma profecia autorrealizável. Porque esse fim do mundo que a gente descreve, na prática, não é real. Assim, tá uma merda mesmo. Só piora, a gente passou de um ponto de não retorno e as coisas vão continuar piorando. Muita coisa é irreversível. Quase tudo é irreversível. No entanto, mas, porém, entretanto, estar diante da incerteza e optar pela descrença é sim uma programação. E é também resultado da nossa percepção da realidade. Percepção essa que é em parte moldada pelas redes sociais, pelo nosso consumo de informação nas redes sociais. A gente está sendo alimentado meme por meme, notícia por notícia, filme por filme, desastre por desastre, essa ideia de que tá tudo acabando. De que estamos mesmo chegando no fim das coisas, principalmente no Ocidente. E a nossa forma de ver as coisas e diretamente a nossa forma de sonhar com o futuro é totalmente moldada por como a gente percebe a realidade ao nosso redor no presente. Sendo muito simplista, é o que a gente chamaria de subjetividade, a nossa percepção do mundo ao nosso redor. E nos últimos 15 anos, a nossa subjetividade foi completamente alterada, eu até diria sequestrada, e a gente sequer percebeu. É como se o mundo tivesse ficado minúsculo fora do nosso cérebro e gigantesco dentro dele. Pense em um objeto que a cada dia se desloca meio centímetro e ninguém percebe, de repente ele andou 1 quilômetro. Foi o que aconteceu. Do nada, a gente tá nesse lugar bizarro de mundo. Mudou tudo. A nossa forma de consumir a vida, de se relacionar, de pensar, de consumir informação e de absorver informação também. Tudo é uma coisa outra. E aí sim, é uma coisa bem pior. As redes sociais nos deixaram mais imediatistas, mais agressivos, mais burros e mais passíveis de radicalização. E a nossa capacidade de sonhar foi sequestrada junto disso. E isso acontece por duas razões. A primeira é que talvez não tenha sido ideal concentrar e conectar o mundo inteiro em uma grande praça global com expressões e ações limitadas pela interface das redes sociais, que nos seus poucos botões e opções são uma comunicação achatada, que não tem o total da dimensão da conexão ou da sociabilidade humana. Esses foram os anos 10, das grandes redes sociais, das revoluções digitais que deram errado em 2011, 2012 e aqui em 2013, e das subsequentes fake news depois do avanço do autoritarismo em todo mundo, etc, etc, etc. A segunda coisa é que esse efeito é cumulativo, num sentido de que quanto mais tempo a gente passa existindo no mundo onde cada vez mais aspectos da vida são somente virtuais, mais o nosso cérebro apodrece os vários lugares dele que não estão sendo usados. A gente atrofia, burrifica, perde a capacidade de absorver informação e pensar a vida. O que deixa a gente ainda mais perdido, ansioso e desnorteado em como processar a realidade ao nosso redor. Pensa nisso. Antigamente você tinha um momento para consumir informação, seja ver um noticiário, abrir um jornal, escutar a rádio, até abrir um site de notícias no começo dos anos 2000. Isso permitia com que você abordasse a informação que você estava prestes a consumir num contexto com a qualidade necessária para absorver ela da forma correta. E aquilo ficava confinado àquele momento, mas também transbordava no seu pensar ao longo do dia, essa informação que você consumiu com qualidade, tempo e reflexão. Aquilo não te violava, não entrava na sua vida sem pedir licença, não te horrorizava em forma de estímulo. Agora, você consegue imaginar o que faz no seu cérebro você tá no horário de almoço e de repente você abriu o seu telefone e alguém tem encaminhado num grupo de zap um vídeo grotesco de violência, do nada? Ou você abre, sei lá, um Instagram de manhã e a sua timeline alterna entre os seus amigos
crianças mortas no genocídio na faixa de Gaza e animais fofinhos. O que faz com essa capacidade de processar a informação você começar o dia e você já ter esse nível de estímulo, impacto e choque? Como que a gente vai pensar no futuro estando sufocado por uma massa disforme de farelos e mais farelos de informação? Sem qualquer hierarquia e separação entre a vida do Carlinhos Maia, as histórias dos seus amigos, desastres naturais e informações que precisam ser absorvidas. Vocês estão entendendo essa conexão? A nossa forma cínica de ver o mundo, profundamente influenciada por um declínio cognitivo após 15 anos de comunicação limitada digital, produz um processo de apodrecimento da nossa esperança. Deixando claro que não é que o mundo não está acabando, ou que isso não é uma invenção. Muito pelo contrário, as coisas nunca foram tão críticas. E vão se tornar cada vez mais críticas, principalmente para as classes mais pobres ao redor do mundo, que vão sofrer muito com a desigualdade climática. Mas a vida insiste em si própria. Enquanto a gente se angustia, vai fazer dia, vai fazer noite, vai fazer dia e vai fazer noite. Você vai viver, sua família vai viver, seus amigos vão viver. Em um mundo de condições cada vez menos ideais, com certeza. Mas o mundo vai continuar existindo e a gente vai continuar existindo, feliz ou infelizmente. Mas a gente tem que fazer sentido das coisas e continuar fazendo sentido das coisas e continuar sonhando em fazer sentido das coisas para que a gente consiga lutar por melhores condições. Senão a gente só reconhece a pior de tudo e aceita isso. Calma que a ideia não é transformar isso aqui num vídeo motivacional, mas sim abrir os nossos olhos para as possibilidades que vão surgir cada vez mais de desenhar, sonhar, lutar e pensar um futuro onde a vida se faça possível. A gente tem que buscar a pulsão de vida para poder sonhar com a vida. E existe sim uma parte dessa crise de pensamento que a gente pode resolver dentro da gente e que pode mudar a nossa relação com o mundo e com a vida. Porque a nossa maneira de reagir a essa crise tão passiva, tão individualizada, tão deprimida e tão irônica, tem a ver com a impotência construída na gente a partir de como a gente consome esse fim de mundo através das redes sociais. E esse é o ponto. A gente tem sim agência sobre nós mesmos no que determina como a gente escolhe encarar o futuro. E é por isso que a ironia é perigosa e que o cinismo é assassino. Porque tira de nós mesmos o poder sobre olhar para o mundo e sentir alguma coisa que não seja apatia. Seja otimismo, revolta, ódio, esperança, vontade, preocupação. E se a vida precisa continuar, e se a vida vai continuar, por que não retomar o direito de escolher a forma com a qual a gente quer encarar isso? A forma com a qual a gente quer encarar a vida. O que mudou muito a minha cabeça quanto a esse pensamento entreguista é que se eu vou ser derrotista dessa maneira, pouca coisa me separa de um aceleracionista que realmente deseja o fim do mundo. Porque isso é a ideologia vigente do momento, né? E é importante que vocês saibam disso também, porque tem muita gente que não faz ideia. Eu não sei se vocês estão ligados, isso é papo para outro vídeo, mas eu vou resumir. Todo o Vale do Silício hoje em dia segue as teorias e pensamentos e ideologia de um cara chamado Nick Land, um ex-grande teórico e hoje um completo lunático, que escreveu uma coisa chamada Iluminismo das Trevas, que é uma coleção de ensaios, quase que um manifesto. É a ideologia do Elon Musk, do Zuckerberg, do Trump, do Peter Thiel, dessa galera toda. E é basicamente a ideia de acelerar o fim do mundo, acelerar uma ruptura institucional, acelerar uma ruptura desse capitalismo tardio para produzir então um modelo de tecno-feudalismo onde os Estados Unidos dominam o resto do mundo e continuam a dominar o resto do mundo. Porque essa é a parada, essa galera que tá no poder já desistiu de salvar as coisas. Não é que eles precisam ser conscientizados ou pressionados. Eles estão em outra direção, o projeto está acelerando no lado oposto. Eles estão na quinta marcha com o pé afundado no acelerador para o fim do mundo. A crença deles é o fim do mundo. E se o meu trabalho é pesquisar, ler, conversar, trocar e persuadir aqui, que horror que seria se eu só perpetuasse esse pessimismo. Pouca coisa, na verdade, me separaria de um merdinha desses no final das contas. A falta de futuro é projeto, onde eles ganham e a gente perde. E a epidemia de ironia e apatia que a gente atravessa é consequência disso. Uma individualização e renúncia à manutenção de um estado psíquico que permita a esperança, provocada pela captura das nossas mentes por uma economia de atenção e estímulo. Quem adota o cinismo já perdeu, porque viver assim é uma merda. Esse cinismo não é sobre o mundo só, ele transborda para sua relação com tudo, com seus amigos, com a sua família, com o seu trabalho, com seus sonhos, com a sua capacidade de emocionar, de articular sobre arte e cultura, de ver as coisas, de fazer novas amizades, de cuidar da sua família, de ter pulsão de vida. Se a gente se mata por dentro para se anestesiar diante de um mundo em crise, a gente também perde a capacidade de produzir sentido sobre nós mesmos. Vamos romper com esse cinismo. Vamos gostar das coisas de forma genuína. Seja mudar sua relação com o tipo de informação que te atravessa, seja ver um filme e não ficar procurando furos de roteiro nele o tempo todo, formas de descredibilizar ele. Seja entregar a sua fé a um time de futebol, a sua espiritualidade a um sistema de crença que faça sentido para você. Seja brincar com seus amigos, seja ser entusiasta de quem e do que você ama. É nesses furos que a vida faz sentido, que ela penetra, que ela é imparável. E é a partir desse lugar que a gente precisa se reorganizar e se entender para produzir um sentido para o futuro. Eu sou uma pessoa muito cínica, mas eu quero acreditar que tem outros jeitos de encarar as coisas porque eu não aguento mais pensar sobre quanto a minha vida piorou quando eu deixei o cinismo infectar todos os âmbitos dela.
Então vou fechar esse vídeo com uma frase de um herói meu que faleceu recentemente, o senhor David Lynch, que também deve ser o herói de muitos de vocês. E talvez um dos artistas mais contrários ao cinismo que já existiram. E tem uma frase atribuída a ele, atribuída ao trabalho dele, que é "Fix your hearts or die". Consertem os seus corações ou morram. Morte essa aqui, né, claramente figurativa dentro do contexto da frase, caso você não tenha entendido. Um abraço. Foi.